Na última aula, estudamos os adjetivos, que servem para qualificar quem? Os substantivos. Nesta aula, nós iremos conhecer 3 classes. Então, essa aula vai ser dedicada para 3 classes que são indispensáveis na construção de frases. Então, nós temos aí a primeira, que é artigos. O que o artigo faz? Eles determinam os substantivos, os artigos, né? Agora, a próxima classe, a gente vai detalhar. Mas o que a classe, os numerais, eles fazem? Eles expressam quantidade, ordem ou proporção. E nós temos também a terceira classe, que são os pronomes. O que os pronomes fazem? Eles acompanham ou substituem o substantivo. Todas elas giram em torno do substantivo, que continua sendo o centro da nossa análise, né? Então, por isso que nós começamos as aulas falando sobre... Por isso que nós iniciamos a classe gramatical falando sobre o substantivo, porque ele é muito importante. Veja que outras 3 classes giram em torno do substantivo. Então, vamos lá, vamos destrinchar um pouco mais sobre os artigos. Qual é a definição? Vou dizer mais uma vez. É a palavra que antecede o substantivo. Então, ele vem sempre antes do substantivo, porque ele vai servir para determinar o substantivo como algo conhecido ou como algo desconhecido. Específico ou genérico também. Então, tipos definidos. Quais que vão definir o substantivo? O, a, os, as. Já expliquei isso anteriormente, mas é bom reforçar. Então, exemplo, o livro está na mesa. Um livro específico, porque o especifica. Quando é indefinido, a gente usa uma, uns, umas. Por exemplo, li um livro interessante. Qualquer livro, não é identificado que livro específico é esse. Agora vamos para uma observação importante. O artigo pode mudar o sentido da frase. Por exemplo, preciso de médico. Qualquer um. Agora, se você usa preciso do, que é D mais O, né? Do médico, você especifica. Aí é específico. É um específico. É um médico específico. Vamos para uma teoria aprofundada sobre o artigo. O artigo pode generalizar. Um homem deve ser justo. Um homem deve ser justo é qualquer homem. O artigo pode particularizar também, né? O homem deve ser justo. Significa que é a espécie humana como um todo. Está generalizando neste caso. O artigo também pode ainda substantivar outras classes de palavras. Por exemplo, o belo encanta. Qual é o adjetivo? Belo. Virou substantivo com a ajuda do artigo. Olha que interessante, né? O cantor, outro exemplo. O cantor dos pássaros agrada. Verbo no infinitivo substantivado, né? O cantor. Pode marcar gênero também e número. Por exemplo, o estudante, a estudante, os colegas, as colegas. Tudo isso, perceba que o artigo faz. O a, os, as, variando aí o gênero, né? E o plural o plural e o singular. Vamos para um exercício. Número 1. O importante é participar, o artigo definido o substantiva o adjetivo importante. E aí, certo ou errado? Certo. O artigo definido o substantivo o adjetivo importante, transformando-o em substantivo abstrato. Vamos para o segundo exemplo aí de exercício.
Na frase, um amigo verdadeiro vale ouro, o artigo 1 foi usado no sentido de particularizar um amigo específico? E aí, verdadeiro ou falso? Errado, né? Falso. O artigo 1 é indefinido. Indica um amigo qualquer, não específico. Certinho? Vamos para o próximo exercício. A frase, a retirada do artigo em... Próximo exercício, aí você vai analisar se é certo ou errado. 3. A retirada do artigo em preciso falar com o advogado deixaria a frase inadequada na norma padrão? E aí? Errado. Em português culto, é possível omitir o artigo em certas construções. Falar com advogado, estudar medicina. A frase continua correta, apenas muda o tom. Sem artigo, o que significa? Mais genérico. Vamos para a próxima. Bom, o próximo item para a gente analisar se é verdadeiro ou falso, se é certo ou errado, é assim. Em o cantar dos pássaros alegra a manhã. O artigo definido substantiva um verbo no infinitivo. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Certo. O artigo o substantivo o verbo cantar, transformando-o em substantivo abstrato. Tá bom? Vamos para mais uma? Então, a frase as crianças adoram brincar só pode ser interpretada como referência a crianças específicas? Analisa aí. Certo ou errado? Errado. O artigo definido as pode indicar tanto um grupo específico, as crianças da turma, quanto uma generalização. As crianças adoram brincar, que significa qualquer criança. Qualquer criança. Tudo bem? Então, vamos deixar esses exercícios e vamos seguir para a próxima classe gramatical, que são os numerais. E qual seria a definição dos numerais? Eu já falei e você lembra. É fácil, né? A gente sabe que é a palavra que indica quantidade, ordem, multiplicação ou fração, não é mesmo? E aí, os numerais podem ser classificados, eles têm classificações. Qual é a primeira? Quem lembra? Eu já falei. Cardinais, que são, né, 1, 2, 3, 4. Quantidade exata. Os ordinais de ordem. Primeiro, segundo, terceiro. É posição de numa ordem. Nós temos a classificação também os multiplicativos, que é dobro, triplo, quádruplo, múltiplos. Temos também fracionários, que são meio, terço, quarto. Lembrando que meio aí é metade. Vamos para uma dica prática. Cardinais. Eles são usados no cotidiano. Por exemplo, tenho 2 irmãos. Né? Ordinais, muito usados em documentos. Por exemplo, quando você pega um documento que tem escrito 21º andar, Segunda Guerra Mundial. Já os multiplicativos e fracionários, eles são mais comuns em matemática e estatística, certo? Vamos para mais exercícios sobre o tema que está sendo levantado agora. Então, a gente vai analisar, a gente vai passar, eu vou dar uma frase para vocês, falar uma frase, e vocês vão passar de acordo com o que eu pedi. Então, por exemplo, a frase, tenho 3 amigos.
Passe para o ordinal. Como que ficaria essa frase? Iria mudar o sentido da frase. E como ficaria? Ficaria tenho, por exemplo, tenho o terceiro amigo. Ou ele é o amigo, ou ele é o terceiro amigo. O cardinal 3 foi transformado em ordinal terceiro, que indica posição. Então muda o sentido aí, certo? Vamos para o segundo exemplo. Ganhei o dobro de figurinhas. Passe para o cardinal. Como que ficaria? Ganhei 2 figurinhas. É uma possibilidade de resposta, né? Se a base fosse uma figurinha. Ou ganhei 4 figurinhas. Se a base fosse 2, por exemplo. O número multiplicativo dobro deve ser convertido em um cardinal. Então, dependendo da quantidade de referência, tem que converter da maneira correta, matematicamente falando, e que tá ligado ao português. Vamos para mais um exemplo. Veja a frase. Estudei meio capítulo. Passe para o cardinal. Vai. Estudei meio capítulo. O que é o cardinal? Quantidade, né? Estudei um capítulo. Essa poderia ser uma resposta. Se considerar o inteiro no lugar da fração, né? Porque se a gente tirar a fração e substituir por aquilo que é inteiro, a gente coloca uma página, certo? E aí, óbvio, o sentido muda de metade para o todo. Mas a gente cumpriu com a nossa obrigação aqui de trocar o que era fracionário por cardinal. Vamos para mais um exemplo? Mais um exercício, se preferir assim. Então, a gente tem a frase, Pedro chegou em um lugar. Ou Pedro chegou na primeira posição. Ou Pedro chegou na posição 1. O ordinal, o ordinal primeiro vira o cardinal 1, representando o número absoluto. Esse eu fiz junto com vocês, tá? Agora vamos para a classe gramatical, os pronomes. Tenta lembrar aí, você, o que é pronome, o que são pronomes. O que são pronomes? Qual é a definição de pronome? Pronome, né, é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, evitando repetições, estabelecendo relações. É muito apropriado para se escrever redações formais. E nós temos alguns tipos. Quais são os principais deles, né? Pessoais. Pessoais, quais são os exemplos que nós temos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Temos também os pronomes possessivos de posse. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Temos os demonstrativos. Este, esse, aquele. Temos os indefinidos, que são alguém, ninguém, cada, qualquer. Temos também os relativos, que, quem, cujo, onde. Temos os interrogativos também, quem, qual, quanto. Exemplo prático, repetição ruim. De repetição ruim se não usar o pronome. Maria disse que Maria vai viajar. Maria disse que Maria vai viajar. Ficaria melhor. Maria disse que ela vai viajar. O uso do pronome para substituir o segundo Maria citado na frase fica mais adequada. Não é mesmo? Fica bem melhor. Então vamos para os exercícios sobre pronomes. Presta atenção, a gente vai identificar os pronomes
E nós vamos também classificá-los. Então pensa aí comigo. Nós estudamos para a prova. Quem é o pronome? Nós. Ele é pessoal do caso reto, que é a primeira pessoa do plural, certo? Segundo exemplo, este livro é interessante. Quem é o pronome? Este. É um pronome demonstrativo. E o que é isso? Significa que indica a proximidade de quem fala. Não é verdade? Não é isso mesmo? Vamos para o próximo exemplo. João trouxe os documentos que faltavam. E aí, quem é o pronome dessa frase? Que, né? É o pronome relativo que retoma os documentos. Certo? Pois bem. Vamos para mais um exemplo? Alguém deixou a porta aberta. Fácil, né? Quem aí é o pronome? Qual pronome é esse? Alguém, que é um pronome indefinido. E o que ele indica? Ele indica sujeito não identificado. Vamos para mais um exemplo? A frase. Meu pai viajou ontem. Quem aí é o pronome? Meu. É um pronome possessivo, que é a primeira pessoa do singular e indica posse. Beleza? Vamos para um resumo rápido. Então, a gente tem aí nós, para retomar ao pessoa do caso reto. Este é demonstrativo, que é relativo. No exemplo da quarta frase, alguém é o quê? Indefinido. Meu, no caso do exemplo da quinta frase, possessivo. Tá certo? Agora, eu gostaria de agradecer a oportunidade de encerrar essa aula, passar essa aula para vocês. Hoje nós estudamos 3 classes fundamentais: o artigo, que determina o substantivo, seja conhecido ou não; o numeral, que quantifica, ordena, multiplica ou fraciona; e, para terminar, o pronome, que substitui ou acompanha o substantivo, evitando o quê? Repetições. Essas são as classes. Muito obrigada por participar dessa aula. Tchau, tchau e até a próxima aula.